O Brasil foi a única ex-colônia americana que virou monarquia depois da independência, né? Apesar do México ter tido uns altos e baixos no começo, todas as ex-colônias viraram repúblicas logo na independência. O Brasil não. O Brasil virou uma monarquia, e uma monarquia bem centralista, né? O imperador, que era o poder executivo, ele também controlava o poder moderador. Existiam 4 poderes na época. E com isso ele controlava o legislativo e o judiciário. E isso descontentava alguns setores da sociedade, né? Entre os mais poderosos, os militares, positivistas, que seguiam a filosofia do filósofo francês Auguste Comte, né? Que 2/3 do lema dessa filosofia estão estampados na nossa bandeira republicana, né? Ordem e progresso. E também incomodava os fazendeiros, que eram federalistas, queriam maior poder para os estados, para ampliar o seu próprio poder, né? E foram esses dois grupos que acabaram proclamando a República através de uma intervenção militar em 15 de novembro de 1889. Os fazendeiros e os militares depuseram o imperador, obrigaram a família real a ir embora para a França, e aí embora, né? E eles escolheram ir para a França, e aí foi proclamada a República, né? E os 2 primeiros presidentes foram militares. E depois, a partir do terceiro, né, o Deodoro e o Floriano eram militares, Marechal Deodoro da Fonseca, Marechal Floriano Peixoto. E depois, a partir do Paulista Prudente de Moraes, teve início um período aí de governos de latifundiários, né? Então, os 2 grupos que proclamaram a República, basicamente, foram os militares e os latifundiários, principalmente os cafeicultores, que eram o grupo mais forte, né? Os positivistas, militares, e os federalistas fazendeiros. Hoje em dia existe um pensamento até monarquista no Brasil, né? Existe uma ala do conservadorismo brasileiro hoje que é monarquista, o que também não é ilegítimo, né? No governo Itamar Franco nós tivemos um plebiscito, né, sobre república ou monarquia, né? Enfim, e também tem essa questão do questionamento à democracia, né, dos questionamentos a nossas instituições democráticas. Então é importante a gente destacar, né, que uma república democrática é a forma mais perfeita ou menos imperfeita, né, é a menos pior das formas de tentar dar ao povo o direito de participar, né? A coisa pública gerida de forma livre, né? Ou seja, uma república democrática, do ponto de vista da política contemporânea, né? Dessa tradição inaugurada pela Revolução Francesa do século XVIII, pela independência dos Estados Unidos um pouco antes, esse modelo é o que mais permite aperfeiçoar as instituições, a sociedade civil, no sentido de fazer um governo, um sistema, uma governança que atenda aos anseios de todos os setores da sociedade. Então eu acho que a gente tem que valorizar muito o fato, né? Temos que valorizar muito o fato de sermos uma república democrática, né? A democracia, nem sempre a nossa república foi democrática, né? Nós já tivemos ditaduras durante o período republicano, iniciado em 15 de novembro de 1889. Tivemos altos e baixos, mas hoje nós temos aí um período longo até de democracia. Então valorizar a república democrática é valorizar a liberdade e a busca pela justiça e a igualdade para o povo brasileiro. Então eu acho que a gente tem que valorizar muito essa data mesmo e comemorar esse feriado consciente do que ele representa.